Hoje é 11 de agosto de 2014, dia da instalação dos cursos jurídicos no Brasil e dia escolhido para que este antigo advogado criminal possa ouvir o filho de Plínio Soares de Arruda Sampaio. Plínio Sampaio. Era mais Plínio de Arruda Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio, que, segundo se diz por aí, no ramalhete de políticos honestos que o Brasil tem, era uma das flores mais proeminentes. Plínio Soares de Arruda Sampaio se foi, todos sabem, o Brasil inteiro soube, houve a missa de 7º dia, e na sexta-feira agora se deu a missa de 30º dia de Plínio Soares de Arruda Sampaio, em quem este advogado diz de passagem, sempre votou. Este velho criminalista votou em Plínio Soares de Arruda Sampaio sempre que houve a possibilidade de tal atividade. Dionis Tamato Leite Fernandes, minha mulher, sempre votou em Plínio. Aliás, Plínio se formou, segundo eu perguntei a Dionis, se formou um ano depois dela, Dionis Tamato de Leite Fernandes. Dionis Tamato Leite Fernandes. Ela se formou num ano, a Arruda se formou no outro. De forma que nós temos ligações antigas. O seu pai eu vi uma vez na vida só, pessoalmente. Vi muito pouco. Uma vez ou duas, no máximo. Sempre votei nele. Mas eu quis ouvir Eduardo Azevedo de Arruda Sampaio, que é o terceiro filho de Plínio e de sua esposa, mãe de Eduardo, Dadão. Isso, o apelido é esse. O apelido é Dadão. É o terceiro filho do casal. E quis ouvir Dadão para nos contar, em primeiro lugar, como foi sua infância. Em segundo lugar, na medida do possível, como foi a vida de seu pai no exílio, no Chile, depois nos Estados Unidos. E, em terceiro lugar, satisfazer a nossa necessidade de rememorar. Nós vivemos de memórias. E Plínio era um homem com uma projeção tão gigantesca na moralidade brasileira que merece, além do noticiário, dos jornais, da imprensa em geral, merece uma relembrança bem maior. Então, eu pergunto ao Dadão, em primeiro lugar, onde Dadão nasceu e como Eduardo, menino ainda, foi exportado para o Chile com seu pai, que se obsiava praticamente, fugindo à ditadura brasileira. Conta alguma coisa a nós. Primeiro, muito obrigado pelo convite para falar do meu pai, que, enfim, eu tenho mais 5 para falar. Me sinto muito honrado de poder ser eu o seu convidado. Eu também sou advogado, então estamos no nosso dia, Sim. né? E ele era advogado de formação, ele depois foi promotor. A minha infância foi uma infância muito legal. Ela foi muito diferente da infância dos meus primos e dos meus amigos atuais, porque quando eu tinha a minha memória mais remota, era num ônibus em Brasília, eu devia ter 3 a 4 anos, e eu me lembro direitinho que havia muita poeira e entrava poeira por um buraco. Devia ser um ônibus escolar, por um buraco, e eu lembro que eu fiquei aflitíssimo que aquilo poderia ser fogo. Essa é a memória mais remota da minha existência, e foi em Brasília. E eu morava em Brasília porque meu pai havia sido eleito deputado federal.
como deputado federal, ele foi o relator do projeto de reforma agrária que tramitava no Congresso. Quem era o presidente da República? Era o Jango. Jango. Então, aí, quando houve o golpe, em 31 de março de 64, o meu pai foi imediatamente colocado na lista dos mais procurados e sumiu. Sumiu e teve que mandar... Era a lista dos 40? O que chamavam a lista dos 40, que tem uns que dizem que era uma lista de 200, enfim, mas era a primeira lista porque eram os ministros, alguns deputados e alguns senadores. E o meu pai, pelo papel que exercia, tanto no PDC quanto na tramitação desse projeto, que os militares não queriam de jeito nenhum, foi um dos que estavam da primeira lista. Bom, aí ele sumiu e foi um tio meu de carro aqui de São Paulo nos buscar. E voltou conosco como se fosse marido da minha mãe. Esse tio, que não é tio irmão, é tio próximo, é primo na realidade. E com isso nós viemos para São Paulo e nós ficamos morando na casa do meu avô materno. Esse período, de março até o final do ano, acho que novembro ou dezembro, eu só vi meu pai uma vez, que foi quando deixaram que a família visitasse. Ele estava na embaixada do Paraguai, no Rio de Janeiro, então a família foi, e tem uma história curiosa da minha infância, que eles não conseguiram me tirar, porque eu começava a chorar e eu grudava nele. Eu tinha 3 anos, né? E esperaram eu dormir. Aí depois que eu estava dormindo, capotado, daí que me levaram embora. E eu não sei se eu acordei no apartamento onde a gente ficou, em São Paulo, isso eu já não lembro de nada. Mas isso na embaixada do Paraguai? Do Paraguai, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Foi a primeira vez em que vocês viram... Que eu o vi depois do golpe, porque ele já logo se escondeu. E aí conseguiu chegar nessa embaixada, conseguiram autorização para que a família fosse, e depois eu só o vi no final do ano em Santiago do Chile, quando nós nos mudamos para lá. E quem fugiu com seu pai para o Chile? Então, na época havia... eu era muito novo, então eu estou contando histórias que eu ouvi tanto dele quanto da minha mãe e das pessoas. Na época havia, na verdade, cada um tentando se esconder, e havia muita solidariedade, mas como precisava ser muito discreto, as pessoas usavam muito das suas relações pessoais. Então, por exemplo, pessoas que eram parentes do meu pai, que nunca se imaginariam fossem esconder uma pessoa que estaria contra o regime militar, o esconderam. Quer dizer, houve aí uma solidariedade de família e de amigos íntimos muito grande, e cada um dos perseguidos tinha isso. O que houve foi que no Chile, o governo que havia lá, que era democrata cristão, que era o partido do meu pai na época... Quem era o presidente lá? Era Eduardo Frei. O Frei falou, não, eu vou acolhê-los. E acolheu muitos. Então estiveram no Chile o Almino Afonso, o Paulo de Tarso Santos, o Fernando Henrique, o José Serra, o Dom Pedro Alim, tinha vários. E formou-se lá uma pequena comunidade dos brasileiros. E lá vivemos 6 anos e tanto, quase 7 anos. E foi uma vida absolutamente normal, gostosa, por sinal. A nossa casa era gostosa, o ambiente era bom, muita saudade do Brasil. Eu lembro que eu assisti a Copa de 70 lá. Quem era o presidente? Era Geisel em 70? Em 70 eu já não, acho que não era ainda não. Não sei, porque o Brasil foi campeão mundial de futebol sob a ditadura, então. O que é paradoxal. Então, e aí quando os brasileiros saíram, resolveram fazer uma carreata para comemorar, eu era criança, eu tinha 10 anos, mas voltaram rápido e todo mundo falou, olha, mas por que vocês voltaram rápido? Não, porque vocês saíram celebrando e vocês estão aqui expulsos pelo seu governo.
como é que vocês estão celebrando o seu país nessas circunstâncias? Os chilenos falando, porque Sim. os chilenos naquela época ainda não estavam sob a ditadura militar. Nós vivemos, e eu me lembro muito bem porque eu fui a um comício do Allende. O primeiro comício que eu fui na vida não foi no Brasil, foi no Chile. Foi um comício do Allende, candidato à sucessão do Frei, que ele ganhou. E nós vivemos no Chile o começo do governo Allende. E curiosamente, na nossa rua, que era uma rua de classe média, que tinha casas boas, mas nada de especial, tinha uma mansão enorme, mas enorme mesmo, uma coisa grande, num estilo normando assim e tal. Bom, logo que o Allende se elegeu, a mudança dessa casa demorou uma semana, de caminhão entrando, gente empacotando e tal, e essa casa ficou fechada um tempo. Depois, quando a gente já estava saindo, em 73, que a gente mudou para os Estados Unidos, começou a entrar gente lá, falando um espanhol diferente. Aquilo virou a Embaixada de Cuba, por um acaso. No Chile. Os ricos fugiram do Chile, os latifundiários, e houve uma fuga dos ricos, assim, que nem houve aqui quando se o Lula se eleger, não sei quem vai embora, assim, essa coisa. Lá no Chile houve gente que fez isso. E, curiosamente, na nossa rua, bem perto da nossa casa, pertinho mesmo, no quarteirão do outro lado. Virou a Embaixada Cubana. Virou a Embaixada Cubana. Mas nós não vivemos nós, quando saímos, o Allende ainda era presidente. O Allende foi deposto. Nós já morávamos em Bethesda, que é um subúrbio de Washington. E eu me lembro muito bem, inclusive, que por um acaso, não sei porquê, a gente ia de ônibus, voltava de ônibus escolar, lá, escola pública nos Estados Unidos, aquele ônibus amarelo, normal. E naquele dia, não sei por que motivo, eu fiquei na escola e minha mãe foi buscar. E meu avô materno, na casa de quem nós ficamos antes de irmos para o Chile, estava muito doente. E eu vejo minha mãe chegando com o carro chorando. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu peguei e falei, putz, o vovô morreu. Né? E abri a porta e perguntei, o vô morreu? Daí minha mãe ficou assim, mais distante, não. Porque ela viu que ela estava chorando e não conseguia. Eu falei, não, é porque deram um golpe no Chile. E nessas alturas do campeonato eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, né, 73. Mas eu já entendia isso muito bem. E estão perseguindo os brasileiros. Porque, de fato, houve colaboração entre o governo militar brasileiro e o governo militar chileno para pegar brasileiro lá. E alguns amigos dos meus pais, que eu não saberia lhe dizer o nome, já estavam sendo perseguidos. E eu lembro direitinho que eu fiquei super contente porque não era o meu avô que morreu. Mas eu falei, pô, o avô não morreu. E era... Dadão, o seu pai esteve no Chile concomitantemente a Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso, Almino Afonso, o José Serra, essa turma. Almino eu sei bem, porque quando o Almino foi para o Chile, deixou aqui muitos amigos. Eu era razoavelmente politizado na Ordem dos Advogados. E nós fazíamos uma arrecadação. Eu contribuí várias vezes com os parcos, dinheiros que eu podia dispor para tal fim. Eu contribuí várias vezes para a possibilidade de melhorar um pouco a vida do Almino lá no Chile. E o arrecadador mor, o agrupador, era Cantídio Salvador Filardi, que talvez fosse colega de turma de Almino. Cantídio morreu faz alguns anos já. Eu não conhecia o Cantídio. Pois é, ele era o arrecadador. E Dione, minha mulher, hoje mandou algum dinheiro para lá também, via Cantídio. Cid Vieira de Souza dava um dinheirinho também para o Almino poder viver. Havia ali,
na colônia havia um negócio chamado caixinha. Isso eu lembro, porque a caixinha, eu tenho algumas lembranças engraçadas. Por exemplo, eu tenho uma mesa que minha mãe me deu, que ela comprou lá, e que era mesa de jantar. Eu lembro direitinho que fazia-se uma reunião, eu não sei de quanto em quanto tempo, que era a reunião da caixinha, que era para ver quanto dinheiro tinha, quem mandou dinheiro e para quem que ia o dinheiro para ajudar. Então não é improvável que parte desse dinheiro tenha caído na caixinha, porque havia um acordo entre as pessoas para olha, a gente tem que acolher. Então, além de contribuição, por exemplo, se meu pai tivesse recebido uma contribuição de um parente ou no próprio salário, juntava lá para acolher as pessoas, dar aquela primeira empurrão na pessoa, porque a pessoa chegava literalmente só com o corpo e a roupa que estivesse vestindo. E chegou lá ex-torturado também, não? Então, nós acolhemos vários. Uma vez até estava contando, chegou um que tinha sido torturado e estava com hematoma. E aí minha mãe falou, olha, Plínio, aqui tem criança. Eu tinha 7 anos, não dá para ter uma pessoa assim. E aí meu pai arrumou um outro lugar para ele ficar. Mas vários ficaram, era comum. E a minha casa, porque tinha criança, era uma casa alegre. Era uma casa que dava que tirava o clima de perseguição, ele quebrava. Então era uma casa que era muito frequentada. Quem frequentou muito a nossa casa, e que é muito amigo nosso pessoalmente, é o Serra. O Serra me pôs para dormir várias vezes. E depois, curiosamente, em Ítaca, ele foi fazer um doutorado na época que meu pai foi estudar lá também. Eu fui babysitter dos filhos dele também lá. Do Serra? Porque daí eu tinha uns 15 anos e ele tinha os meninos novos. E vocês são amigos? Somos amigos pessoais. Não é amigo na política, mas no pessoal, com certeza absoluta. Curiosamente, eu estive com o Serra há uns 4 meses atrás na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Eu ia descendo, houve uma solenidade qualquer, ele ia subindo ou ia passando com um deputado federal e com gente que não vale a pena ou muito a pena tentar identificar, mas ele me viu e nós nos abraçamos. Foi a primeira vez na vida em que eu tive um contato mais estreito com o José Serra. O Serra é uma pessoa que tem fama de ser chato, tem fama de ser uma pessoa desagradável, e eu, honestamente, eu tenho outra impressão dele, porque ele me chama pelo meu apelido, a gente faz brincadeira, a gente se vê muito pouco, mas quando se vê, e a mulher dele também, é uma coisa, são pessoas que a gente gosta, são pessoas do nosso passado, que faz parte da nossa história, são pessoas... Pois é, eu me recordo daquele tempo, sabe, Tadão, você... Segundo me adiantou, tinha 4 anos quando a coisa aconteceu por aí? Tinha 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, quando seu pai fugiu. Isso, quando deu o golpe. Quando meu pai fugiu, ele fugiu nesse intervalo entre o golpe em si, no final de março, e o finzinho do ano. Pois é. Eu me sinto uma espécie de fantasma da ópera, sabe? Um corcunda de Notre Dame, porque... os contemporâneos vão passando para o outro pedaço do universo e a gente fica aqui. Eu fico aqui até com uma certa sensação de culpa, porque a sobrevivência começa a ser um fardo a carregar. Eu me recordo daquele tempo, o seu pai havia sido promotor público, sim, não? Sim. Depois, quando eleito deputado, ele se licenciou. Ele se licenciou para disputar, né, e depois nunca voltou. Eu me recordo daquele tempo em que houve promotores públicos no exercício da função caçados. Então, o meu pai não foi caçado no exercício da função, e foi por isso que na volta, agora eu lembrei de um fato, ele pôde pedir reintegração desde que ele pedisse aposentadoria concomitantemente.
Eles Sei. não queriam que ele exercesse o cargo público. Mas na volta foi 12 anos depois? 12 anos depois. Ou 13? É. Não, eu conheci promotores públicos naquele tempo, após o golpe, que em princípio parecia ter alguma coisa afável aos brasileiros, que havia aquela coisa dizendo com restolho de comunismo, João Goulart, aquela briga toda, com a justiça paralisada, com os juízes indo embora para casa, porque os trabalhadores não deixavam que as audiências se realizassem. Naquele tempo, ou logo depois, começou uma espécie de trituração dos oponentes ao regime, ao golpe instalado. E havia inclusive uma comissão geral de investigações presidida por promotores públicos naquele tempo. É um pecado que o Ministério Público hoje precisa purgar, e com muita eficácia, na manutenção da democracia brasileira, porque as próprias CGIs tinham promotores de justiça na presidência, encarregados, tais promotores, da cassação dos chamados inimigos. Foi um tempo muito complicado aquele em que o seu pai, com a família pequena, precisou sair. Não tão pequeno, já tinha 5 filhos. Já era aos grande. 33 anos ele já tinha 5 filhos. Precisou sair do país. Depois seu pai, 13 anos depois, voltou. Voltou. Pôde voltar. Foi uma operação de risco, por quê? Foi anterior, a volta dele foi anterior à lei da anistia, e ele já não aguentava muito mais morar fora. Meu pai nunca se desligou daqui. E ele estava muito insatisfeito morando fora, já não estava... E havia começado um pouquinho a distensão, melhorar um pouco o ambiente. Com quem era o presidente? Aí Figueiredo já era ou não? Figueiredo. Já era o Figueiredo. Era o fim do Gás, o começo do Figueiredo. E aí ele voltou, mas aconteceram coisas incríveis. Por exemplo, quando ele voltou, um conjunto de advogados foi recebê-lo no aeroporto primeiro. Cid foi. Então. Cid da Guastelli foi. Então. Cantídio foi. Zé Carlos Dias foi. Zé Carlos Dias. Geraldo Ataliba foi. Celso Antônio Bandeira de Mello também foram. Ele foi. Todas esses. Era um grupo. O Márcio Tomás Bastos, eu acho que foi, não lembro. Mas enfim, era um grupo de advogados que queriam garantir que ele pudesse, não fosse preso imediatamente. E de fato houve uma espécie de negociação. Ele ficou 4 horas lá. Eu lembro que estava uma expectativa enorme. Nós estávamos na casa do meu avô, do pai dele, esperando. A gente sabia o horário que ia chegar o avião, e era para, sei lá, ele chegar tipo meio-dia. Ele chegou à noite, porque ele ficou detido lá. E quando ele saiu, ele veio sozinho? Veio com vocês? Não, ele veio. Nós tínhamos já. Não, ele veio sozinho. Nós já estávamos aqui. E quando ele saiu desse interrogatório, enfim, a primeira coisa, perguntaram o que você veio fazer aqui, o que você vai fazer política, tal, enfim, puseram medo e falaram: escuta, o seu telefone já está grampeado, e será grampeado, sempre. E a coisa mais engraçada é que o telefone antigo nosso, às vezes a gente ouvia o radinho do grampeador, porque a tecnologia não era que nem a de hoje. Então, às vezes estava o cara, era tudo muito ruim. E eu lembro direitinho, tanto que na minha família a gente tem um treino do que fala e do que não fala ao telefone, que é absoluto. Total, eu sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, como que fala, que termo. A gente tinha... Não que houvesse nada, mas a gente tinha que tomar cuidado. Mas depois seu pai pôde se candidatar. Conta isso. Então, meu pai só pôde se candidatar depois da lei da anistia. Sei. Tanto que aí ele foi candidato a deputado em 78 ou em 82 a primeira vez. Foi em 82. O que aconteceu foi que a primeira pessoa que o acolheu aqui, 2 pessoas muito importantes nessa história aqui, são o Suplicy e o Luiz Carlos Bresser Pereira, que quando ele chegou aqui ele não tinha emprego, ele não tinha dinheiro, minha família não é uma família rica,
E ele tinha 6 filhos para criar. E aqui não tinha escola pública, que nem tinha nos Estados Unidos, aqui ele não tinha um emprego que ele tinha nas Nações Unidas, enfim. E o primeiro emprego dele, quem arrumou foi o chefe do departamento, era o Luiz Carlos Bresser Pereira, e um dos professores era o Suplicy. E eles foram na GV e conseguiram fazer com que meu pai desse aula lá. E meu pai deu aula durante muito tempo na GV. Foi para a Ninfo logo no primeiro ano que deu aula. E tem um grupo de pessoas muito grande que foi formado por ele na época que havia a escola de administração pública lá. Acho que ainda há, mas enfim. O foco lá era muito forte nisso. Então são duas pessoas muito queridas nossas também, porque foram pessoas que acolheram. E o Luiz Carlos Bresser Pereira era na época um empresário, ele não tinha, mas já tinha noção de que esta é uma pessoa não só querida, mas que, enfim, tem que se reinserir. Bom, nesse contexto eu não saberia dizer com detalhes, mas o primeiro lançamento de candidatos com o perfil do meu pai foi o lançamento do Suplicy a vereador, e depois havia um grupo, o Flávio Berrembá também fazia parte desse grupo, havia um grupo que foi se formando. O Flávio Berrembá tinha uma romizeta, eu não sei se ele tem ainda. Tem 3 romizetas. Mas ele gostava imensamente. Ele adora, o Flávio é uma figuraça, super gente fina. Ele tinha romizeta, ele tinha uma coleção de armas. Ele tem mania de armas. Eu lembro que uma vez ele foi para o nosso sítio e levou umas armas, porque em São João da Boa Vista, que é a terra da minha mãe, tem um armeiro, tinha na época um armeiro famoso, consertava, sabia fazer tudo. Ele levou um monte de armas, minha mãe ficou com o cabelo em pé. E ele me deu, eu nunca tinha dado. Ele era piloto civil. Era piloto civil também. Ele é uma figura, é uma figuraça. Mas enfim, o Flávio também foi candidato. Aí, em 82, o que aconteceu foi aquilo que eu havia dito, que é o grupo constituído pelo Montoro e as pessoas que circulavam em torno do Montoro. Esse grupo, que formou um núcleo muito forte no PMDB, esse grupo resolveu criar um próprio partido. E nesse partido, meu pai não se identificou em termos ideológicos. Meu pai achava que conforme as crenças dele, aquilo não seria o caminho para se fazer. E ele acreditou muito na ideia de se formar um partido que pudesse unir intelectualidade com um movimento popular, que era muito calcado da igreja. Meu pai sempre foi ligadíssimo à igreja, ele foi da JUC, na JUC ele fazia trabalhos com a JEC, que é a Juventude Operária Universitária Católica, Juventude Estudantil Católica, tinha a JOC, que é a Juventude Operária Católica. Então ele sempre militou nisso. E aí, na volta à igreja, a verdade é que a igreja o acolheu. E a igreja Ele se dava muito bem com o cardeal, não? Muito bem, muito bem. Davam-se bem, né? Bem. Davam-se bem. E aí o que houve foi esse grupo resolveu formar um outro partido. E esse outro partido era o PT, que começou pequenininho. Então a primeira candidatura dele a deputado foi pelo PT. E ele foi o primeiro suplente. Eu não lembro exatamente quem foi o eleito, que parece que elegeu 1 ou 2. E na época o candidato a governador era o Lula e o Suplicy era candidato a senador. Depois, já na segunda, ele se elegeu. Em 82, 86, eu acho que ele já foi. Então, e aí, bom, foram esses grupos que foram formando. Por exemplo, o pessoal que era mais ligado ao Brizola, o pessoal mais do Rio, fundou o PDT. Não havia uma união entre esses grupos. Havia uma solidariedade quando estavam fora, todos eles, porque estava todo mundo contra um inimigo comum. Mas depois, na disputa pelo poder aqui dentro, a verdade é que o pluripartidarismo acabou gerando uma fragmentação da oposição que acabou demorando mais para conseguir enfim,
ascender ao poder, porque não se pode dizer que o Collor, que foi o primeiro eleito, tenha sido, né, convenhamos, né? Não foi. Collor foi um incidente repetido, né? Foi incidental e hoje é senador da República com os seus méritos e os seus defeitos, alguns grandes. Então, mas em termos, ele não era nenhuma pessoa ligada a qualquer tipo de movimento de resistência ao regime, de jeito algum. Não era. Né? Nunca foi. E a verdade é que com isso conseguiram um termo de mandato ainda na fragmentação, de uma pessoa que não tinha a menor base política, tanto que foi retirado. Mas a formação foi uma época que eu era muito novo, sabe? Então eu era muito instado, não só eu, meus irmãos e tal, a entrar para a política estudantil. Entraram? Não, eu não entrei. E mas os netos do Plínio estão por aí, né? Então, o mais velho entrou e o segundo entrou muito. E o segundo, na verdade, é quem tem mais, digamos assim, a verve política, mas ele é um militante, digamos assim, da nossa família. Eu nunca entrei porque eu sempre me sentia ousado. Eu era convidado todas as vezes na faculdade de Direito para entrar em todas as chapas. E eu consegui, em 5 anos de estudo, não entrar em nenhuma e não brigar com ninguém. Por quê? Porque no fundo eu não queria muito mais me meter nesse campo. Eu já tinha a minha vida em casa, digamos assim. Eu já participava de um outro jeito e não queria, não acreditava muito que aquilo pudesse ser. Aquilo funciona muito bem como formação, como se fosse um estagiário de direito, né? Ele vai aprender a peticionar, vai aprender a fazer, enfim, ele vai. Eu não queria esse estágio. Eu achava que, na minha ideia, eu já tinha esse estágio em casa. O seu pai foi deputado quando? Ele foi deputado em 86, foi constituinte, né? E ele era da comissão de redação, e ele era chefe, e ele era o relator do capítulo do Ministério Público, da Constituição. Justo. Pois é, e deve ter sido extremamente eficaz, seu pai, porque a Constituição de 88 isso. Foi e é a que deu mais poderes à instituição. O seu pai devia merecer um busto do Ministério Público, aliás, em homenagem a ele. Amanhã eu vou no movimento do Ministério Público Democrático. Fui convidado pelo presidente para representar a família numa homenagem que eles vão fazer a ele. Merece, porque eu me recordo bem desse tempo, a pré-constituinte, ou seja, os trabalhos preparatórios para a Constituição hoje vigendo, foram muitíssimo bem aproveitados pela instituição. Eu me recordo de um papel preponderante que teve o Fleury, que foi governador. E que era egresso do Ministério Público também, que montou praça em Brasília, puseram uma força impávida da instituição nos trabalhos da Constituinte e voltaram com um poder imenso. Justificado ou não, pouco importa. E poder esse que se deve também a uma espécie de malemolência da Ordem dos Advogados, a qual eu pertenço há muitos anos, porque enquanto o Ministério Público tinha uma força tronitroante de um lado, a Ordem não soube contrabalançar. A Constituinte tem, ou é a resultante de trabalho político por excelência, não é? Por excelência. Todos se congregam ou se congregavam em Brasília buscando um resultado que fosse favorável. Seu pai deve ter e precisa ter uma homenagem muito grande da instituição, porque todo o poder, toda a função que se diz moralizante do país,
instituída tal função pelo Ministério Público, resulta dos trabalhos da Constituinte. Bem ou mal, e muito bem em muitos aspectos, e com um pouco de maldade em outros, o Ministério Público hoje é o departamento ou o órgão mais potente da democracia brasileira. E seu pai era constituinte. Nessa época, fez um trabalho maravilhoso. Merece mesmo, merece honrar a família toda. E merece aplaudir toda a família de Plínio, porque o seu pai foi um arauto e curiosamente, daquilo que acontece hoje. Meu avô, pai dele era também do Ministério Público. Mas aí ele entrou pelo crime constitucional e foi desembargador. Foi desembargador, respeitadíssimo. Então, e na área criminal. Era a especialidade dele, era criminal e administrativa, acho que ele gostava muito. Então, mas ele já sabia, porque ele exerceu a função, o avô exerceu a função, acho que ele já sabia e tinha... Ele queria que você fosse promotor público? Muito. Ele queria que eu fosse promotor. Na realidade, ele queria que eu fosse promotor ou médico, não sei porquê. Eu acho que ele queria um médico na família para garantir. É bom, é gostoso. Mas depois que eu decidi que eu ia fazer direito, ele foi muito enfático em um dado momento em dizer que eu deveria fazer isso e tal. Eu que sempre admirei o trabalho, mas enfim, optei por outro caminho, acho o caminho. Tem muitos amigos, inclusive, que são promotores. Daí ele foi candidato à presidência da República, seu pai? Ou não? Então, ele foi candidato já em 2010. O que aconteceu aí foi que, em 1990, já havia passado a Constituinte, ele já havia sido... enfim, ele virou uma figura mais visível e quando a Luísa Erundina foi candidata a prefeita, ela disputou em convenção com meu pai e a direção do PT na época achava que meu pai era um nome melhor, não só com mais chances e tal, mas com mais preparado para ser prefeito e tal. Mas só que meu pai na época estava na Constituinte e estava no exercício do mandato. Então, acho que ele era líder do PT na época. E a Luísa Erundina conseguiu, ela tem um trabalho importante de base e tal, conseguiu ganhar na convenção e foi a candidata e se elegeu. Depois, quando foi meu pai continuou deputado, quando foi a candidatura a governador, havia uma espécie de consenso pelo meu pai que acabou sendo o candidato. E na época ele estava muito bem na pesquisa. O que acontece é que naquela campanha o grupo que de fato controla o PT, que era a antiga articulação e hoje em dia se organiza de outra forma, percebeu que meu pai não iria fazer o governo que eles gostariam fosse feito. E ele foi abandonado na campanha. Quais eram os candidatos? Os candidatos eram o Covas, o Fleury, o Maluf e meu pai, os grandes. Meu pai estava em segundo lugar num dado momento na pesquisa, e o Fleury, que foi uma invenção do Quércia, estava em quarto. Mas aí entrou o poder da máquina do Estado, que já estava na mão do Quércia, e entrou o fato que de fato o PT não se pôs. E ele teve uma dificuldade imensa com doações, porque ele não aceitou doações que não fossem registradas. E aí é que o abandono foi geral, porque ele não deixou que fossem feitas doações fora do regulamento. Exato, fora da conta do partido, conta da campanha, enfim. E aí o pessoal percebeu que não ia dar para fazer. E aí ele foi literalmente abandonado no PT, excluído de tudo quanto era decisão. Daí
O fato é que ele renunciou, ele era do Diretório Nacional, renunciou, manteve-se filiado. Por quê? Porque naquela época ele não acreditava que havia condições políticas ainda de se formar um outro partido. E então ele lá ficou durante um bom Foi na tempo. eleição de Covas isso? Isso foi a eleição do Fleury. Do Fleury. Depois ele nunca mais foi candidato. Ele não quis mais ser candidato. Porque a verdade é que, no dizer dele, o parlamento virou um apêndice da Casa Civil. Ele gostava da Dilma? Não. Não, né? Aliás, bom, não. Não. Eu não pergunto isso por proselitismo político, porque eu não tenho partidos, eu tenho pessoas. Gosto, não gosto. Não tenho vinculação ideológica alguma. Não sou nem membro de maçonaria, nem de Rotary Club e nem da Umbanda, embora tenha feito já uma palestra num templo de Umbanda enorme, Dadão. Convidaram-me a tanto e eu fui fazer uma palestra lá. Havia um monte de filhos e de filhas de santo e puseram uma honrada capa do Babalaô nas costas. Eu fiquei muitíssimo honrado. E eu devo confessar a você que começaram a tocar uns atabaques lá, e daí eu vi que era muito impressionável, porque se eu não me cuido, eu caio em transe ali. Mas eu não tenho vinculação nenhuma, não. Eu sou cristão, católico. Não tenho apreciação pela moça, não, sabe? Mas também não tenho por outros. A gente tem aquilo que... A característica fundamental do meu pai, o senhor acabou de dizer, que o senhor tem como identidade com ele, não é à toa, que é o meu pai, na realidade, a entrada dele na política decorre da fé dele. Foi o padre Lebré, as leituras do padre Lebré e o grupo que se formou em torno da divulgação dessas ideias, que é o Chopin Tavares de Lima, essas pessoas, é que criou nele a necessidade interna de militar. Então a política para ele nada mais era do que a continuidade de uma ideia de fé que ele tinha. Por isso que a gente até morria de rir em casa, que falava: pai, você conseguiu ser o único comunista que é católico praticante, porque é uma absoluta contradição. E é a pura verdade. E é isso que o fez, na realidade, ele não... A vida dele, ele sempre teve isso. O que aconteceu é que as circunstâncias, e os homens são, nós como advogados sabemos muito bem que os homens são as circunstâncias também. E as circunstâncias revelam o homem. Numa determinada circunstância, você revela o caráter dessa pessoa e como ela é. As circunstâncias foram mudando e a missão, digamos assim, que meu pai teve nunca mudou. Então, o que aconteceu é que ele num dado momento, ele viu que aquele partido já não tinha mais as condições para fazer algo como ele achava que devia ser feito e resolveu sair e criar outro. Então, essa coerência que ele teve ao longo da vida dele é que eu acho, olhando de longe, que eu acho que é o mais importante do legado dele. Seu pai morreu com quantos anos? 84. 84. Na verdade, uma semana antes duas semanas antes do aniversário de 84 anos. Ele nasceu em 1930. Pois é, eu tenho uma característica emocional. Não é curiosa, porque nós todos temos esse veso. Ontem eu fui visitar uma casa, era uma mansão, quase deserta de gente, mas repleta de móveis e de livros. Era uma casa de uma família que vendia tudo, como costuma acontecer aqui. E havia uma biblioteca enorme. Você me falou na biblioteca do seu avô? Que era enorme. Que era muito grande também. Muito grande. E nós somos viciados em livros lá. E era a casa onde
morara um médico muito conhecido aqui em São Paulo, morreu velho, antigo, já parara de exercer a medicina, mas tinha vivido bastante. Havia uma poltrona ali, naquela sala enorme, em que eu olhei aquela poltrona e pensei, eu vou sentar um pouquinho ali. Mas me levantei em seguida, porque eu senti que aquela poltrona era aquele, ou aquela, que ele havia usado em vida, o proprietário. E saí de lá muito triste. Saí da casa, fui à missa, que era próxima à igreja, e saí muito triste, porque a gente, quando vai envelhecendo e envelhece e passa aquela terceira ou quarta idade, eu disse agora há pouco, a gente fica meio culpado por sobreviver. Mas a minha tristeza lá, quando eu vi a poltrona do velho proprietário, aquilo ainda tinha ressaibo da vida que ele desempenhara, a minha tristeza foi porque os homens bons também morrem, não é? E os bons não deviam morrer, é uma incompatibilidade que eu tenho com o além. Eu creio que as almas boas deviam ficar perenemente aqui. É verdade, mas se o senhor me permitir, eu acho que as almas boas precisam ajudar a criar as novas almas boas. Também. E nesse sentido, vou lembrar do meu pai de novo. A campanha dele de 2010, se você for aferir os eleitores dele têm uma faixa dos admiradores de antigamente. Mas o maior volume de voto deles, de longe, são os jovens. O que eu quero dizer, para nós terminarmos, é que eu sou uma espécie de necrólogo da ordem, sabe? Quando morre um companheiro, alguém me telefona e diz, Paulo Sérgio, faça a necrologia do nosso companheiro. E em relação a Plínio, eu disse, não, eu não vou fazer, porque eu quero conversar com o filho dele, com o Eduardo, a saber como foi a vida dele. Eu creio que nessa condição nós fazemos uma homenagem a ele muito melhor. E eu espero que, se quando os filhos não estejam dedicando atenção maior à política, que os netos o façam, porque o sangue aí é muito importante e estamos conversados.